Olá! Depois de 7 meses de intensa quarentena, o país começa a retomar suas atividades e, dentro do possível, voltando ao normal, ou ao chamado novo normal. Para nós, alunos de jornalismo do Mackenzie, também é hora de retomarmos algumas atividades, mesmo que ainda não seja da maneira ideal. Então, como o jornalismo não pode parar, acompanhe agora mais uma edição do Mac Notícias. O Mac Notícias começa falando sobre mobilidade urbana. Vivemos em São Paulo, uma das cidades mais movimentadas do país. Antes da pandemia do novo coronavírus, milhões de pessoas circulavam diariamente pelas ruas da cidade, utilizando em grande parte o transporte público. Quem nos conta um pouco mais sobre esse assunto é a repórter Mariana Carvalho. Uma pesquisa feita em parceria com o Ibope e a Rede Nossa São Paulo, em setembro de 2018, revelou que o tempo médio de deslocamento dos paulistanos é de 2 horas e 43 minutos por dia, no trajeto casa-trabalho e sempre utilizando o transporte público. Beatriz Pereira faz parte dessa estatística. Ela gasta, em média, 2 horas e 30 minutos no transporte coletivo para ir à faculdade, ao trabalho e retornar para casa. Eu saio de casa às 6 horas, às vezes estou atrasado, saio às 6h30, mas hoje é um dia legal, estamos saindo assim 6h17. O ônibus demora mais ou menos 25 minutos daqui até o metrô, eu pego o metrô Carrão. Então, do metrô Carrão até a República dá mais uns 30 minutos, 35, então eu levo mais ou menos 1h10 para chegar na faculdade. O ônibus utilizado por Beatriz leva em torno de 30 minutos até a estação Carrão do metrô. Ela conta que geralmente os ônibus estão cheios, mas em dias que consegue um lugar para sentar, aproveita para adiantar alguns afazeres. A gente acabou de descobrir que a linha vermelha está com a velocidade reduzida, então isso significa que a gente vai chegar atrasado na faculdade. Todos os nossos planos de chegar às 7h30 estão quebrados, não vai dar. A gente vai chegar o quê? Umas 7h45, 7h50 e vai ser isso. Para atender a demanda de São Paulo, mudanças significativas ocorreram, como, por exemplo, a alteração da velocidade dos trens, que passou de 50 para 80 km por hora, e aproximadamente 30 linhas de ônibus da capital que ganharam novos pontos de parada e alterações no itinerário. Segundo a SP-Trans, essas mudanças fazem parte da rotina da empresa, que visa manter o sistema atualizado para atender os usuários. Porém, outras modificações ainda são necessárias para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Para Celso Minozzi, professor de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, não seria necessário expandir a malha de transportes da cidade de São Paulo. Na verdade, o melhor seria reorganizar e conectar o que já existe. O problema não é tanto o número de carros que a gente tem, mas é a forma da cultura que a gente tem em relação ao carro e, obviamente, a outras formas de distribuição. Então, assim, a gente pode comparar, nós somos aptos, nós temos praticamente tudo que os outros têm. A cidade de São Paulo tem 12,2 milhões de habitantes. Dentre eles, aproximadamente 8 milhões de pessoas utilizam o transporte público diariamente, sendo o metrô o preferido dos paulistanos pelo 5º ano consecutivo, segundo pesquisa do jornal Folha de São Paulo. O uso das mídias sociais está crescendo e as plataformas virtuais viraram rotina para as pessoas se comunicarem de forma rápida e segura. Porém, esse fato também vem afetando diretamente o psicológico e a saúde mental de parte da população, que está passando mais tempo conectada nas telas digitais. Quem traz mais informações é a repórter Beatriz Morgado. Durante a pandemia, gerada pela crise do novo coronavírus, o uso das mídias sociais cresceu consideravelmente, pois se tornou o único meio de comunicação das pessoas em isolamento. Um estudo da consultoria Kantar, com dados de mais de 25 mil pessoas, realizado entre os dias 14 e 24 de março, indica que Facebook, WhatsApp e Instagram tiveram um crescimento de cerca de 40% no período. Nesse contexto, as interações criadas pelas redes sociais afetam diretamente o nosso psicológico e até o modo como vivemos. Em um artigo sobre isolamento social,
a Associação Americana de Psicologia cita uma análise de estudos científicos sobre a falta de conexões sociais. A pesquisa indica que o isolamento pode trazer riscos à saúde, como desenvolver o hábito de fumar 15 cigarros por dia ou alcoolismo. O estudo mostra ainda que a solidão e o isolamento social são 2 vezes mais danosos à saúde física e mental do que a obesidade. No próximo bloco, vamos falar sobre estágio universitário e eleições em São Paulo. O MAC Notícias volta já. O estágio é um dos maiores desafios para o estudante universitário, seja para quem está começando seus estudos ou para quem está nos últimos semestres de um curso. Nessa fase da vida, a universidade e os incentivos que ela dá para os seus alunos têm um papel primordial. A repórter Zeinab Bazi mostra para a gente como isso se dá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais, as instituições de ensino incentivam os alunos a ingressarem no mercado de trabalho. Um exemplo é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com mais de 30 mil estudantes e 49 cursos, ela prepara o aluno por meio de agências internas e sob a supervisão de professores. É o caso de Vinícius Murad, aluno de jornalismo que conseguiu estágio por meio de um programa da própria universidade. Comecei a estagiar no primeiro semestre e o meu primeiro estágio foi aqui dentro da universidade, através da TV Mackenzie. Quanto mais cedo você entra no mercado, mais cedo você está em contato com as pessoas e já adquire uma experiência boa para quando você se formar, já está apto para trabalhar. Assim como Vinícius, Ellen de Oliveira também teve a sua experiência profissional dentro da universidade. Também estudante de jornalismo, ela atua na agência Júnior de Comunicação, onde entrou por meio de um processo seletivo que abre vagas a cada semestre. Eu estou produzindo umas coisas que eu sei que colegas de classe meu tentaram para trabalhos da faculdade e não conseguiram. Para o aluno é muito importante porque a gente tem uma vivência aqui como se fosse uma empresa real. No mercado de trabalho, não adianta apenas a formação acadêmica, é necessário experiência no ramo. Além de atividades extracurriculares e intercâmbios no exterior, o diferencial para o estudante que procura se destacar no mercado é o estágio. Dados da Associação Brasileira de Estágio mostram que, só na região sudeste, quase 1,5 milhão de estudantes estão matriculados em cursos de nível superior, mas somente 31% trabalham. O Mackenzie oferece um setor de estágio dentro da própria universidade. O local funciona como uma ligação entre os alunos e as empresas. Hoje, Mackenzie tem convênio direto com mais de 16 mil empresas. Além das empresas que a relação com a Mackenzie tem direto, ele também tem convênios com agentes de integração. Hoje são 136 agentes de integração conveniados com a Mackenzie. No Mackenzie, se nós considerarmos o ano de 2019, de janeiro a dezembro, mais de 25 mil alunos passaram em atividade de estágio. Na agência, os alunos contam com apoio e supervisão de professores. Para Marlon Muraro, coordenador da agência de comunicação, a agência funciona para o aluno como um laboratório. A agência Júnior, na verdade, ela funciona como um grande laboratório. Então, os alunos têm a oportunidade de vivenciar numa agência júnior o que eles vão encontrar no mercado assim que eles se formam ou quando começam a fazer um estágio remunerado. Eu acho um grande laboratório para quem quer seguir carreira em agências. Muitas empresas preferem alunos que já tenham tido essa experiência. Fora as habilidades e a capacidade que acho que a sala de aula entrega para esse estudante, o mercado hoje pede muito, exige muito que esse estudante tenha uma capacidade de interrelacionamento pessoal. O que significa isso? Capacidade de trabalhar em equipe. Bruna Nogueira, estudante de engenharia, também saiu da empresa júnior do curso. Atualmente, ela estagia na Ambev. Então, eu recomendo para qualquer pessoa que tem oportunidade de entrar numa empresa júnior ou numa, liga acadêmica, que realmente todo mundo que participou da empresa júnior está super bem empregado, então é bem bacana. As eleições municipais estão chegando e na cidade de São Paulo, ao que tudo indica, o cenário será bastante movimentado. Quem fala sobre o tema é o comentarista político Fernando Polacchini.
Faltando um pouco mais de 30 dias para as eleições municipais, ainda podemos observar que o cenário político está em formação. A resolução de diversos partidos é que será uma eleição um tanto complicada. É provável que possamos ver nessa eleição a real força do efeito Bolsonaro, caso o presidente apoie algum dos candidatos. Mas até o momento, não está claro como será a sua participação na campanha em São Paulo. É importante ressaltar que o estado serve como um termômetro político brasileiro e 2022 está logo ali. A grande novidade dessa eleição em São Paulo talvez seja o fato de que, depois de muitos anos, o partido mais forte da esquerda não será o PT. Pesquisas apontam que Guilherme Boulos, candidato do PSOL, pode ter mais votos que Gilmar Tato, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Outra força da esquerda que desta vez não quis fazer dobradinha com o PT é o PCdoB, que lançou o próprio candidato, o deputado federal Orlando Silva. Os principais candidatos da direita são Celso Russomano, do Republicanos, e Joyce Hasselmann, do PSL. De uma coisa parece haver consenso, pelo menos por enquanto. Bruno Covas, do PSDB, atual prefeito, estará no segundo turno. Agora é esperar a campanha para ver quem terá forças para chegar lá e disputar com Covas a prefeitura da cidade. E o Mac Notícias termina por aqui, acreditando que possamos retomar as nossas atividades o mais breve possível. E enquanto isso não acontece, é muito importante lembrar que a diminuição dos casos de coronavírus depende das atitudes de cada um de nós. Cuide-se bem e até o próximo programa.